Começando mais um podcast da CMKT, onde a gente fala sobre marketing dentro de empresas em estágio inicial. Eu sou o Iago, hoje eu dedico a maior parte do meu tempo na Persora, que é a copiloto do líder. A gente está desenvolvendo uma ferramenta para ajudar o líder a liderar no dia a dia. E como de costume, quem vai hostear o papo comigo é a Livinha. E aí, pessoal, eu sou a Lívia, estou como responsável do marketing aqui na Acts. Na Acts, nós somos uma solução SaaS B2B orientada para a indústria. O que a gente faz, basicamente, é melhorar a eficiência e reduzir custo no controle de qualidade. No final, isso beneficia a gente, consumidor final, melhorando segurança, rastreabilidade ali dos produtos que a gente consome no dia a dia mesmo. E a CMKT, ela nasceu de uma iniciativa minha e do Iago, de juntar com mais profissionais de marketing que estão imersos nesse mesmo contexto que a gente, startups em estágio inicial. E o papo de hoje está imperdível, estou muito ansiosa para a gente começar. Dar uma introdução aí, Iago, sobre o que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre como conectar produto e mercado, que foi inclusive essa nébula existente dentro do estágio inicial, ela é constante. É um dos tópicos que a gente mais fala sempre que eu e a Lívia conversamos na comunidade. E para isso a gente trouxe a Aline. A Aline, ela é especialista em Product Marketing, ela já passou por contextos diversos, eu acho que vai ser muito maneiro explorar isso na conversa, tanto em empresas menores quanto agora atuando no Itaú, e tem um projeto maneiraço, que eu vou deixar ela falar melhor. Obrigada, pessoal, em primeiro lugar, pelo convite. E sobre o projeto Maneiraço que o Iago falou, é uma comunidade também. Eu sou organizadora hoje da comunidade Fala IPMM, junto com outras 4 mulheres maravilhosas. Sempre cito o nominho delas, porque elas são parte da minha formação profissional, a Rafa Vigo, a Rafa Medeiros, Lari Dias e a Gabi Antunes. Então, é a galera que faz Fala IPMM acontecer. E o nosso objetivo lá, e acho que um pouco do objetivo de eu topar também ter esses papos, é tentar amadurecer um pouco esse mercado de product marketing, que ainda é um mercado super novo no mundo, mas no Brasil principalmente, assim. E a gente lá tenta ter um approach de mais dia a dia e menos teoria, assim. E eu acho que super se conecta, inclusive, com a comunidade de vocês, né? Eu adoro e participo super das discussões. Legal, Aline. E aí, para a gente começar, para a gente colocar todo mundo na mesma página, a gente tem PO, PM, PMM, PMO e várias outras siglas. E aí, para a gente começar colocando todo mundo ali no mesmo lugar, o que é Product Marketing Manager e quais são as principais tarefas dessa pessoa? O que essa pessoa faz no dia a dia? Boa. Eu gosto de começar nivelando, inclusive, porque apesar de eu já estar acostumada a falar sobre o assunto, acho que é importante partirmos do mesmo lugar, né? E assim, Product Marketing Manager é um cargo que serve a quê? Serve a disciplina de Product Marketing. Então, antes de falar do cargo, eu gosto de falar disciplina. Product Marketing é uma disciplina que fundamentalmente tem como objetivo gerar adoção do produto por meio de estratégias, assim, geralmente de marketing, mas pode ter outras estratégias. Então, objetivo, gerar adoção do produto por meio de estratégias, majoritariamente de marketing, e gerar resultado para o negócio. E aí, como é que faz isso? Que é um pouco do que o Iago introduziu, moldando a percepção do mercado sobre aquele produto. E aí, quando eu falo em mercado, eu tô falando de uma galera que a gente pode conversar no decorrer do papo, assim. E sobre quais são, né, as principais funções do Product Marketing, eu gosto de falar que a disciplina ela tem 4 pilares fundamentais. Então, o primeiro pilar é um pilar super analítico. É um pilar que vai, de fato, olhar para o mercado, olhar para concorrente, olhar para dados da base, para conectar tudo isso e tentar entender como é que a gente gera essa adoção maior do produto. Ter esses dados para guiar o restante, né? O segundo, então, esse é o primeiro pilar, analítico. O segundo pilar é um pilar de estrategista. Então, é, de fato, assim, criar estratégia de go-to-market, criar estratégia de manutenção desse produto no mercado, caso ele já tenha um product market fit ali. E o terceiro pilar é um pilar de storyteller, que é toda a criação de posicionamento, de statement, de key messages, de como que a gente endereça um pouquinho os casos de uso dentro de mensagens bem direcionadas para cada público, né, que usa esse produto. E o último pilar é um pilar que a gente pode chamar de evangelista ou a gente pode chamar de propagador, que é um pilar que tenta garantir que todas as pessoas envolvidas em todo o processo de compra estão amplamente alinhadas e falando de uma mesma forma. Então, esse quarto pilar aqui, acho que eles têm uma conexão muito forte todos, né? Não dá para fazer, por exemplo, o posicionamento sem ter uma análise de quem são esses clientes, sem ter uma análise de mercado. Mas eu acho que o propagador é legal de citar, porque é esse olhar de como é que eu garanto que vai estar todo mundo falando de forma coerente e consistente sobre esse produto, porque na minha visão, aqui está endereçada uma das principais
dores de marketings que não tem product marketing, ou enfim, de empresas que não têm product marketing, que é ter cada equipe falando uma linguagem muito diferente. Então, o produto está vendendo um produto, mas quando você entra no site é outro produto. E aí, quando você cai no pipeline de vendas, parece outro produto, e o atendimento está lá se ferrando com problemas que o que venderam não atende. Então, tá todo mundo muito desalinhado, né? E aí, o Product Marketing faz esse papel de orquestrar um pouco dessa comunicação. Esses pilares, para você, Aline, você que passou já em startup e agora você está no Itaú, tem similaridades na forma como você atua, desdobrando essas tarefas no dia a dia? É o mesmo dia a dia? Ele muda muito? O que você sente? Nunca foi o mesmo dia a dia, assim. Eu acho que sempre que eu converso com as pessoas tem uma mudança muito grande. E aí eu acho que, sim, aqui a gente tem majoritariamente 2 vieses. Um é a área muito imatura. Então, também não é um escopo semelhante, porque muitas vezes as pessoas ainda não entenderam direito o que o Product Marketing Manager deveria estar fazendo. Então, tem esse primeiro viés, acho importante pontuar. Mas tem um segundo viés que é, para eu ter uma atuação estratégica, de fato, para eu construir a melhor mensagem, né, o melhor posicionamento e orquestrar isso muito bem, eu preciso entender do meu mercado, eu preciso entender do meu produto, eu preciso entender em que momento do ciclo de vida esse produto tá. Então, necessariamente vão ter algumas adaptações de onde eu deveria estar colocando esforços, dado todos esses contextos, assim. Então, eu acho que tem muitas diferenças e tem alguns contextos mais desafiadores que outros. Eu percebo que muita gente descobre que faz um papel de PMM depois de um tempo que ela já fez esse papel. Então, tipo, depois que eu comecei a ter mais familiaridade com o termo, eu percebi que muito do que eu faço aqui no dia a dia é tarefa de um PMM. Talvez as minhas principais tarefas aqui de descobrir uma mensagem que ressoa, tudo isso tá dentro desse escopo. Então, muito legal. Na minha operação aqui, não muda muito, assim. Eu já executava coisas do cargo sem mesmo saber exatamente o que estava dentro do escopo do cargo. Isso é legal, porque acaba interrompendo barreiras ali. E a gente sabe que em startup em estágio inicial, nem sempre é possível ter uma equipe de marketing. Então, às vezes, a primeira pessoa que está ali, ela faz desde um design no Canva até um copy bem segmentado, até se envolver em estratégias de go-to-market, dar pitaco em precificação. E aí, no último papo que a gente fez aqui do CMKT Talks com o Parque, sobre vendas complexas e de alto ticket, a gente estava conversando muito sobre essa primeira cadeira na startup de estágio inicial. E aí o Parque sugeriu, né, trouxe assim, a visão dele de que essa primeira pessoa deveria ser um PMM. E aí eu e Iago, a gente compartilha de uma visão muito similar, que essa pessoa ou precisa estar exatamente dentro desse cargo ou ter algum conhecimento prévio nisso. Quando você acha que é o melhor momento para se trazer essa cadeira, é desde o estágio inicial ou precisa no mínimo ter alguns critérios ali? Bom, eu queria dizer primeiro que pro meu ego, ouvir o Parque, eu assisti, viu? Ouvir o Parque falando que o PMM deveria ser a primeira é ótimo. Mas eu entendo um pouco da posição de vocês também. E eu acho que eu fico... É o famoso depende, né? Eu acho que depende de muitos fatores. Porque o que eu entendo, como vocês bem falaram aí da realidade de vocês. Se você pega o escopo de Product Marketing, faz muito sentido para uma startup que está em estágio inicial. Faz muito sentido que já comece com esse olhar de qual é o mercado endereçável. Porque a gente sabe que, na prática, muitos produtos nascem porque a pessoa teve uma ideia, e aí teve uma ideia que às vezes vem como uma ideia genial, e pode, de fato, ser... Aí faz um produto maravilhoso, mas depois descobre que não tem gente para comprar. Então, tem N fatores, assim, que eu acho que o PMM pode ajudar a mitigar um pouco desses riscos, com esse olhar para o mercado, esse olhar para cliente, e para a conexão de tudo isso, né? Eu acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo, quando você olha para o escopo nu e cru de Product Marketing, foi um pouco do que eu falei nos pilares, você não tem muita atividade de colocar coisas na rua. Então, por exemplo, assim, não é escopo do PMM colocar uma campanha no ar, criar blog post, alimentar social, sei lá. Qualquer uma dessas atribuições. Então, quando você olha nu e cru, eu acho que falta um pedaço, assim, né, de... Tá bom, a gente está criando esse olhar, essa estratégia, essas análises, mas como é que a gente garante que isso está no ar? E aí eu acho que é um pouco do que vocês falaram, assim, até da vivência de vocês. Se possível, contratar essa cadeira e entender como endereça esses outros pontos, porque muitas vezes no estágio inicial, esses outros pontos são tão mais simples
no sentido assim, você resolve com freela, você resolve com um baixo custo, eu diria assim, não necessariamente uma necessidade de contratação. Se você tem um bom direcionamento ali, né, de quem tá dentro da empresa cuidando. Mas é entender um pouco se vai ir por esse caminho ou se vai por um caminho de contratar alguém que de fato está disposto a atuar de uma forma mais generalista e aí definir com clareza quais são os papéis dessa pessoa. Ou, em uma outra oportunidade de abordagem seria... eu tenho um PM, eu tenho uma pessoa de marketing, eu tenho uma pessoa de vendas. Quais são as habilidades de cada... Eu acho que tem que ser bem contextual mesmo. Quais são as habilidades de cada uma dessas pessoas? Será que as 3 não poderiam endereçar papéis de Product Marketing, das habilidades que elas já têm, o contexto que elas já estão postas? Ou uma só delas vai endereçar? E aí, quais atividades vai endereçar? Então, acho que é um pouquinho de entender mesmo esse contexto. Aqui na Actis, a gente tem um contexto de ter uma tecnologia muito específica para um setor muito específico da indústria, que é a área de controle de qualidade. E aí surgem várias dúvidas, assim, na sua visão, Aline, o PMM ele precisa ter um conhecimento técnico do setor, por exemplo, no nosso caso. É preferível contratar alguém que tenha um conhecimento de química para desempenhar esse papel, ou o foco principal devem ser habilidades mais de marketing e mercado, e essa outra visão ela é mais treinável e não tem uma relevância tão grande, não tem um peso maior, né? Quem eu contrato, quem eu priorizo? O cara que é mais sênior no mercado ou o cara que é mais sênior em PM, né? Bom, aqui a gente tem uma potencial polêmica, né? Na área dos Product Managers, isso é uma grande polêmica, né? Precisa entender de mercado financeiro para ser PM, Itaú, ou sei lá, em outros bancos, em outras fintechs. E o que eu acho? Depende também. Eu acho que podem ter setores que necessariamente você precise, ter uma super bagagem para começar naquele setor. Mas, via de regra, o que eu acho? Que bons PMMs entendem do mercado que eles atuam. Isso significa que por exemplo, né, numa indústria química, isso significa que essa pessoa é formada em química e ela tem um puta estudo e experiência em química? Não. Isso significa que quando ela entrar na cadeira, parte do onboarding dela, a parte da dedicação dela vai ser entender esse mercado. E aí eu acho que é fundamental por quê? Porque como que eu vou construir uma estratégia para levar um software, por exemplo, para o mercado de pequenas e médias empresas do setor de advocacia, se eu não entendo de média e pequena empresa e de advocacia e de SaaS? Como é que eu construo uma estratégia sólida para fazer isso? Não construo. A resposta é não construo. Tanto que eu vejo que o trabalho de Product Marketing ele vai se tornando mais profundo e mais direcionado na medida em que eu ganho contexto sobre aquele negócio, sobre aquele mercado, sobre aqueles clientes. Então, assim como ter conhecimento na base de clientes é relevante, ter conhecimento no mercado é relevante. Mas eu não vou ter conhecimento na base de clientes da empresa antes de começar a trabalhar na empresa. Então, eu acho que, assim, sim, é muito importante. Bons PMMs se aprofundam nessa realidade de mercado, mas não acho que deveria ser um fator eliminatório. Por exemplo, estou contratando um PMM e eu sou um banco. Vou contratar PMMs que só passaram por banco? Não acho que isso seja fundamental. Acho que existem outras skills bem mais relevantes, tipo, quanto esse PMM vai conseguir tecnicamente responder aos desafios ali, sei lá, se for o caso de mensurar mercado, se for o caso de construir um bom posicionamento. Mas é claro que se você tiver os dois mundos, talvez seja o melhor de tudo, mas é difícil encontrar, né? Se encontrar os dois, bota uma estrelinha lá no processo seletivo. Mas eu acho também, complementando assim, nesse estágio que a gente está, né, de startup em estágio inicial mesmo, afastando um pouco dessa visão, desse lugar em que o Itaú já conquistou, a gente também consegue se apoiar muito no conhecimento dos founders, né? Porque normalmente, quando o founder cria uma startup, é porque ele já tem uma jornada ali, ele já tem um conhecimento muito grande de mercado. Eu falo isso porque tudo que eu sei sobre o mercado eu suguei dos fundadores da Actis. Eu acredito que foi a mesma jornada do Iago ali na Persora. Então, é legal ter essa visão assim que você compartilhou. Duas verdades e uma mentira. Nesse quadro, a Aline vai trazer 3 frases. 2 são verdades, são 3 frases sobre ela, e uma delas é mentira. E eu e a Lívia, a gente tem que descobrir qual dessas frases ela não condiz com a realidade. Então vamos lá. Bom, eu vou tentar ler sem feições. Eu já caí um tombo na frente de uma empresa inteira. 2, eu sou técnica em agrimensura. 3, eu trabalho desde os 16 anos e eu comecei trabalhando em um mercado. Todas são muito específicas.
Tipo, se não é você, é seu melhor amigo ou alguma coisa assim, porque é muito específico. Nossa, Lívia, Puta, aqui foi difícil complicado. essa, hein, Iago? Eu acho que é mentira do mercado. Acho que é mentira do mercado. O que você acha? Eu acho que é mentira que ela já levou um tombo na frente de uma empresa Não, inteira. essa não é mentira, Lívia. Essa não é mentira. Essa não é mentira. Tá, isso aconteceria comigo. Então, não sei, mas eu iria nessa, porque as outras duas eu achei muito específica. Tá, eu vou na do mercado, você vai nessa aí? Vou nessa. Bom, o Iago ganhou, a do mercado é a certa, porque eu não comecei a trabalhar com 16 anos, eu comecei com 14. E eu não comecei em um supermercado, eu comecei trabalhando numa loja da Hering. E aí, eu tenho o meu currículo com a tecla SAP do LinkedIn, né? E eu tenho meu currículo sem a tecla SAP do LinkedIn, que é de... Já trabalhei em mercado, só não foi o primeiro. Já trabalhei em uma fábrica de plástico como inspetora de qualidade. Eu vi isso. Eu falei com o Iago, eu falei, gente, ela poderia ser o ICP ideal para mim. Pena que ela trilhou outros caminhos. Agora ela tá fora do momento de compra, Lívia. Agora eu acho que ela não quer mais. Não, agora não mais. Por favor, não me manda mensagens genéricas no LinkedIn. Você é a alvo do Outbound mais feio de todos. E você trabalhou há tantos anos atrás. Como você é uma inspetora de qualidade, eu tenho uma ótima pergunta para você. E sobre o tombo, todo tombo, né? Eu gostaria que tivesse sido mentira, mas não foi. E como é que eu caí um tombo na frente de uma empresa inteira? Trabalhavam, sei lá, acho que umas 80 pessoas na empresa e a galera foi tirar foto de final de ano. Todo mundo juntinho e eu, na época, era aquela estagiária que cuidava de todas as redes sociais, blog e tudo. Então eu estava o quê? Fotografando para publicar na rede social da empresa. E aí eu fui correr de um lado para o outro para fazer a foto de um outro ângulo e eu caí no meio de todo mundo. E aí eu fui fazer a foto para a rede social, mas a minha colega estava com a câmera. Então tem vários, tipo, takezinhos de todo mundo olhando pro lado e, tipo, abrindo os olhos e eu caída. Gente, foi terrível. Imagina uma estagiária. Que vergonha. Meu Deus, Ari. São duas verdades e um pesadelo, né? Uma mentira. Eu queria que essa fosse a mentira, né? Mas infelizmente não é. E eu sou técnica em agrimensura, o que é uma coisa que também está no meu passado. Mas na época fez sentido. Eu não duvidei dessa aí eu não duvidei. Isso aí eu... Também não duvidei. Não passou. Essa era muito específica pra você ter inventado. Nem eu. Essa aí eu só desisti, eu nem perguntei o que era. Essa nem lá. Eu só pensei nisso. Eu quero saber. A gente está se posicionando como copilot, né? Uma copiloto para ajudar a liderar. A gente não tem IA implementada. Então, inclusive, a gente está testando essa categoria de mercado para ver se tem encaixe ou se não tem. Mas eu queria entender se, na sua percepção, IA generativa está super espalhado. Tem várias soluções surgindo com base em IA generativa. E lá fora, inclusive, já começou a surgir uma insegurança sobre o IA-based, né? Uma solução AI-based. A galera começou a ter uma insegurança sobre isso. Aqui eu vejo que há um pouco menos ainda. Mas pensando nessas soluções que normalmente, por ter IA generativa como o seu coração ali, são soluções que têm muitas formas de usar, você enxerga algum risco principal na hora de posicionar uma solução dessa, ou algum caminho mais claro? Porque por ter vários casos de uso, costuma ser um pouco mais difícil de você colocar uma clareza em torno disso. Sim, eu acho que tem um potencial risco, tanto que tem virado um pouco piada, assim, né? Algumas. A gente vê nas palestras as pessoas falando de quem vende IA, é uma coisa tão genérica que ninguém entende exatamente o que está sendo vendido. Entende que tem IA, mas não entende nem como que é a aplicação disso. Então eu acho que sim, tem perigos, assim, eu acho que os perigos entram principalmente nesses aspectos que até acho que você já trouxe na sua fala, assim, né? Uma coisa de ter uma confusão, de não entender sobre o que é aquilo, e aí necessariamente ter mais dificuldade de vender, que quem vai comprar uma coisa que não entendeu. Também ter uma diluição de mensagem, né? De coerência, de consistência. Porque se eu tenho muitos casos, eu posso ter uma dificuldade de casar essas diferentes mensagens, de criar um grande guarda-chuva para ela. E eu acho que também entra numa questão potencialmente de complexidade, assim. Então, via de regra, se eu tenho muitos casos de uso, e pode ser que seja o caso, eu deveria ter um olhar para cada um desses casos de uso. Como eu falo sobre cada um desses casos de uso, para quem é, né? Quem é a persona de cada um desses casos de uso. E aí cria-se uma complexidade muito grande, né? Vai
colocar isso no mercado, por exemplo, você está falando de fazer várias estratégias diferentes e várias coisas para tangibilizar também, né? Então, várias páginas, possivelmente, vários diferentes conteúdos sobre. Então, acho que tem esses perigos. Porém, eu não acho que seja errado ter vários casos de uso. O que eu acho que é importante é, talvez, criar esse entendimento de quem são os segmentos que eu tô... Acho que majoritariamente, assim, eu gosto de partir disso. Quais são os segmentos, os perfis de usuário e esses casos de uso desses perfis, como cada um desses casos de uso se relaciona com o produto e um olhar um pouco de volume, talvez, também, né? Para conseguir priorizar por qual caso de uso vai começar, pelo menos. Então, eu acho que tem riscos, mas pode ser uma boa estratégia também de segmentar, dependendo do produto. Isso me deixa pensativo. Até no meu contexto da Persona, eu percebo que a gente ficou muito tempo tendo um dilema se a gente segmentava para um caso de uso super específico para tornar mais clara a comunicação. E claramente, no início, há 1 ano, 2 anos atrás, a gente tinha decisões a serem tomadas que não haviam sido tomadas ainda. E isso dificultava muito a mensagem. E eu percebo que é muito comum isso acontecer. Porque as pessoas, elas não têm um documento de posicionamento, elas não têm um documento de mensagem que vai ter algo fixo. E normalmente, principalmente em soluções mais horizontais, que é o meu caso aqui, você escreve isso. Se você não tiver uma linha que você segue em cada copy que você for escrever, você pode ir para 1000 caminhos diferentes. E no fundo você não tá validando nada ali, porque você pode testar 1000 coisas diferentes. E uma coisa que a gente ficou pensativo, inclusive eu vi eu não lembro quem tinha falado isso. Acho que foi o Jeffrey Moore, que é o cara que escreveu Atravessando o Abismo. Ele fala que o ChatGPT, se ele fosse marketar o ChatGPT, ele ia começar sendo muito claro, por exemplo, com matemáticos. Tipo assim, ele ia pegar pessoas que são matemáticos e ele ia especificamente falar que o ChatGPT serve para fazer conta. E isso depois ia se espalhando com tudo que tem dentro da ferramenta. E tem 2 abordagens bem diferentes disso. Eu percebo que tem essa ideia de começar atacando de maneira mais ampla, e aí você perceber qual mercado aceita a sua mensagem e depois você foca nele, que é um dos caminhos que a galera vende. E tem outro caminho que é mais pro lado do Jeffrey Moore, que é, cara, escolhe uma pessoa muito clara e desenvolve um produto para essa pessoa. Se não der certo, depois você pivota, enfim, mas tenta desenvolver um produto feito para essa pessoa. E eu queria entender, na sua percepção, se você vê, talvez, esses 2 caminhos são possibilidade de fato, ou se você concorda mais com um ou outro. Olha, quem sou eu pra dizer que o ChatGPT não deu certo, né? Assim, pessoalmente, eu sou muito mais a pessoa que prefere o foco. Mas eu acho que, de novo, depende. Porque, por exemplo, a teoria toda, né, do foco é isso. Você tem um cliente, você tem muito claro quem é esse cliente, você vai entender muito bem quais são aquelas dores desse cliente. E aí você vai construir um produto para aquele cliente. A gente sabe que muitas vezes não é assim que começa uma startup. Muitas vezes começa a dar a ideia tem um produto em mente, uma possibilidade de produto. E aí eu acho que nesse momento já são 2 abordagens muito diferentes. Porque se você tem um cliente, você já está focado naquele cliente, né? Talvez você precise validar ideias de produtos para aquelas dores. Mas você já tem um foco maior. Agora, se você tem um produto, você está tentando encontrar o seu... E acontece muito, né? Você está tentando encontrar o seu product market fit. Acho que o foco precisa ser encontrar o product market fit primeiro, para depois esse olhar de... Que daí eu acho que o foco faz muito sentido, que é como é que eu ganho esse mercado, né? Eu tenho uma penetração grande nesse mercado para depois eu focar em outros mercados. Eu acho que nenhum dado de mercado é tão relevante quanto o dado de base de cliente. Então, aqui na Arts, o que a gente fez foi essa jornada de, 1 ano trilhando, sendo que já tinha mais uns 4 anos de história de empresa com um produto diferente, um momento sem produto, vendendo só serviço, algumas suposições, mas a gente foi sem nenhum foco. Vamos ver onde a gente entra mais. E aí, depois de 1 ano trilhando isso, foi muito mais fácil definir foco, definir ICP, e eu sou da máxima, eu sou a maior defensora disso daqui na Arts, que não existe foco no plural. A nossa solução é muito horizontal, a gente pode vender para todas as indústrias, a gente pode vender para laboratórios que prestam serviço para a indústria, e não tem essa, não tá no foco, galera. Depois que a gente alcançar esse mercado, a gente olha para o próximo. Ele é maravilhoso, tem adesão com o produto, pode levar a gente para outros mercados, mas a gente, 6 meses atrás, colocamos esse foco e ainda não alcançamos os objetivos. Então, vamos se apegar nele. Eu acho que é esse meio termo de, a gente tomou essa decisão baseada em um dado,
específico nosso e não só em um dado de mercado, em uma base de cliente. Tem um motivo pelo qual a gente está fazendo isso, mas também um alertinha, né? De tipo, vamos conseguir no tempo que a gente precisa ou não? Porque a startup ainda tem um runway ali na nossa cabeça, né? Tipo, precisamos breakivar, a solução tem que se pagar. E nessa linha de, tipo, risco de morrer, a gente vê que muitas startups vão ficando ali na beira da praia, tipo, morre quase chegando na ilha. Para a gente montar a pauta aqui, eu estava dando uma pesquisada e eu achei um dado, saiu até numa matéria do Infomoney recentemente, se não me engano, agora em setembro, que fala que de janeiro de 2015 até setembro de 2024, 8.258 startups brasileiras morreram, deixaram de existir. Isso é quase metade das que estão ativas atualmente no país, que tem tipo 16 mil e pouquinho. E a gente sabe que a maioria desse motivo aí, desse motivo de morte, né, de startups, tem alguns estudos da Gartner que comprovam isso também, que é por falta de conhecimento de mercado, falta de necessidade de mercado. E aí, Aline, eu acho que pode ser muito valioso você compartilhar com a gente qual é o papel do Product Marketing na prevenção disso, na prevenção para a gente diminuir esse indicador, né? Eu acho que está muito conectado com disseminar o conhecimento do que é o Product Marketing, qual é a missão, enfim, mas como que você vê o papel dessa disciplina, né, nesse dia a dia, nessa missão? Boa. Difícil, hein, inclusive, essa missão. Eu tava nessa estatística de startups que morreram. Eu participei, infelizmente. E aí eu acho que, assim, majoritariamente morrem porque não encontram esse mercado endereçável, não consegue se tornar lucrativo ali dentro do tempo que se esperava. E um dos principais papéis do Product Marketing é garantir o Product Market Fit, ou tentar garantir o Product Market Fit, né? Então eu acho que tem esse papel principal que se desdobra em uma série de atividades possíveis, assim, né? Então, garantir essa pesquisa de mercado profunda. E, cara, é muito engraçado, porque eu não sei, eu penso em vir aqui falar isso pra vocês, que eu sei que são ótimos profissionais, porque eu acompanho, e parece tosco, né? Ter um olhar profundo de mercado. Mas na realidade do dia a dia, o que a gente vê é algo muito distante disso, assim, de fato ter noção de quem são os potenciais mercados e da mensuração desses mercados também. Então, assim, qual é o tamanho desse mercado? Esse mercado vai pagar o custo que eu tô tendo agora? Porque, às vezes tem uma clareza de que tem um mercado, mas esse mercado faz sentido financeiramente falando. Então, eu acho que é um pouco desse olhar qualitativo e quantitativo para o mercado, principalmente de mensuração. Um olhar para priorização também, que foi um pouco do que vocês falaram, né? Acho que até você falou, Iago, que focar em uns 3 públicos. Porque qual que é a realidade? Geralmente é um 8 ou 80, né? Tô focado só em um, e aí eu tô fixado naquilo, e se der errado, ferrou. Ou eu tenho 15 possibilidades. E aí, poxa, lidar com 3 possibilidades é bem diferente de lidar com 15 possibilidades. Então, como é que eu priorizo? Como é que eu descrevo, né? Como é que eu descrevo e foco nessas prioridades, assim, né? Quais são elas? E aí, acho que entra um pouco já no tópico de quais mercados têm um potencial maior. Eu acho que também um olhar que profissionais de marketing, via de regra, podem ter, não é uma exclusividade de product marketing, mas um olhar para a jornada e para quem são os atores dentro dessa jornada de compra. Então, eu vendo software para pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas de qual segmento? Essas pequenas e médias empresas, elas têm uma pessoa que compra, uma pessoa que usa, ou é uma empresa tão pequena, né, que é uma pessoa que compra e a mesma pessoa que usa. Então, ter esse entendimento dos diferentes atores no processo de compra é super importante. E ter um olhar de validação de hipóteses, que aí também não é uma coisa muito de produto, não é exclusiva de product marketing. Acho que todo profissional deveria, né, ter um olhar para testes de hipóteses. Mas esse olhar para validação de hipóteses no sentido de mercado e no sentido de como eu endereço esse produto para esse mercado, quais mensagens eu uso, que posicionamento eu uso, porque o que eu percebo é que são variadas hipóteses para não dar certo, né? Então, às vezes, as pessoas acham que, putz, não é esse o meu mercado, mas não é nem isso. Eu não encontrei a mensagem certa para esse mercado ainda. Então, ter esse olhar para essa questão do posicionamento da mensagem é super relevante. E eu acho que, potencialmente, uma estratégia de lançamento, assim, né? Então, claro que aqui a gente pode estar falando já de uma coisa que já está um pouco mais validada, mas dado que eu preciso gerar, né, rentabilizar o negócio,
Como é que eu vou levar isso para que, de fato, tenha uma adoção mais rápida? E aí vou ter um olhar tanto para o... Aí que é legal, na verdade, de Product Marketing, eu acho. É um olhar tanto para o mercado, como é que eu entro nesse mercado, mas também para o produto. Então, eu preciso mexer no meu produto para ter uma adoção maior, dado esse mercado que eu estou endereçando, né? Quando eu trabalhei em startup, eu adorava, assim, porque eu tinha uma influência muito grande no roadmap do produto, nas mudanças do produto, em o que a gente ia olhar, dado os mercados que a gente tinha potenciais ali. Então, eu acho que traz um pouco dessa visão, e aí se consegue de fato conectar com o produto, que tem que ser, né? Porque é marketing de produto o nome, mas se consegue conectar, eu acho que dá uma agilidade maior para essas entregas e para o foco, né? De meus potenciais mercados e como é que eu endereço esse produto da melhor forma para validar esses mercados. Parece algo muito óbvio, mas é muito difícil ao mesmo tempo, porque a gente tá numa matéria que ela é muito mais subjetiva do que a gente pensa, parece, sabe? É complexo trilhar um caminho parecido todo mundo. Parece que cada caminho de early stage, principalmente, cada empresa faz o seu. E eu percebo que a curva, talvez, de maturidade dos founders também, para eles chegarem nessa maturidade de ter que focar, ela chega em timings diferentes, dependendo da empresa. E me parece que se a pessoa não tá no timing de descobrir, ela não consegue entender que ela não tá focando. É isso, eu tô vendendo pra PME. Cara, isso não é nichado o suficiente. Isso é quase o Brasil inteiro. São quase todas as empresas do Brasil. E tem mais uma coisa. Eu não tenho estatísticas aqui, mas eu tenho certeza que a maioria das empresas que estão nesse momento faltando caixa, validando o mercado, validando o produto, e talvez não sabem que estão validando o mercado, validando o produto, na cabeça delas, eles pensam que falta dinheiro para investir em ads. Eles pensam que falta grana para acelerar a operação. E não vai adiantar nada, porque você vai ter dinheiro, você vai investir em ads, você não sabe qual que é a mensagem, qual que é o produto, qual que é o mercado que você tem fit, como é que você vai escalar. Então, assim, é um negócio muito complexo, mas ao mesmo tempo é um negócio simples. Então é legal de ficar reforçando isso, porque eu tenho certeza que em algum momento a pessoa vai ouvir estando no momento de ouvir, sabe? Porque, de fato, e não a pessoa responsabilizando alguém, mas o time, todo mundo acho que tá nessa descoberta. A gente aqui ficou muito tempo patinando, se posicionando para muitos mercados. Até que a gente começou a entender que, cara, isso não é um mercado, sabe? Então, assim, a imaturidade do time eu acho que convém muito com essa facilidade e ao mesmo tempo complexidade, que, enfim. Sim, e cara, eu acho muito legal essa ideia, essa visão de pode ser simples. Porque às vezes o erro tá em complexificar demais. Então, nossa, eu vou criar várias estratégias e tal. Você ainda nem sabe se aquilo ali faz sentido. E trabalhando em uma startup com uma boa liderança, porque eu tive um ótimo líder quando eu trabalhei nessa startup early stage, eu aprendi pra caramba nesse sentido, assim, de, qual é o potencial que você tem de risco aqui se você colocar um teste no ar, sabe? Impactar, sei lá, 100 pessoas, isso ainda é muito pouco. Então, pode ser simples os processos de colocar as coisas no ar, de validar as coisas. Então, acho que é bem esse olhar mesmo, de dar para ser simples, mas na prática, na real, acaba tendo fatores até mais internos, eu diria, da empresa que acabam complexificando o processo. Eu acho que vai muito do mindset também, assim, do founder mesmo, de, cara, escolher um mercado não é dizer não para todos os outros, sabe? Você não está perdendo dinheiro, você está aumentando o seu potencial de ganhar mais dinheiro. Porque quando você foca em um, você consegue vender mais fácil, provavelmente suas taxas de atração, de geração de demanda, de conversão, o ciclo de venda vai melhorar, ticket médio pode aumentar. Então, eu acho que é a soma desses dois, sabe? De tipo, é simples encontrar o tamanho de mercado, não precisa ser tão complexo, não precisa ter tanto medo de mexer nessa caixinha. Tem que ser a primeira caixinha que você tem que mexer se você teve uma ideia de produto. E, por outro lado, ter foco, você não tá perdendo, é muito mais ganho do que perda, né? Sim, tem uma fala do Parque, porque eu acompanho ele super, né? Que ele fala muito sobre... Você está falando do seu Ideal Customer Profile. Você tem um monte de Acceptable Customer Profile. Só não é o Ideal, entendeu? Você só não vai focar todos os seus esforços, o seu dinheiro nisso. Então, eu gosto muito de levar essa visão, assim. E tem funcionado, viu, galera? Eu uso esse Ideal, Acceptable e Bad Fit que eu aprendi, não me lembro nem quando foi com o Parque, que a galera bota um pouco mais de fé de eu não estou restringindo. Eu não estou dizendo que eu não vou aceitar clientes de outros segmentos. Eu estou dizendo que eu vou focar em ir atrás deste segmento que é potencialmente
com mais chance ali de atingir o resultado que a gente espera. Eu acho que uma adição legal, eu gosto muito da ideia. Acho que o Edson Rigonati da Stella ele protagoniza muito isso, que é a célula-tronco. Então você tem um modal, que é uma forma de vender, um mercado, um produto e um canal, que é uma fonte de leads, né? E talvez um ponto de atenção eu concordo total, principalmente no contexto de Brasil, que a gente não pode ficar deixando de fechar contrato com alguém porque é o nosso mercado. Talvez um ponto de atenção seja, se você precisar mudar a sua forma de vender para esse cliente, aí pode ser uma atenção que você vai acabar perdendo foco, porque você está desenvolvendo uma forma de vender. Então, se veio outra pessoa de outro mercado, mas a forma de vender é a mesma, cara, foda-se, sacou? É um ponto para botar na balança, assim. Momento Sensei vai começar agora, que é um quadro super especial que engloba aí os membros da CMKT dentro desse papo aqui do podcast. A gente dá a oportunidade para os membros compartilharem dúvidas e perguntas totalmente imersas no contexto dele, para nosso convidado especial responder essa dúvida. E aí eu e Iago, a gente selecionou uma pergunta muito boa, eu vou ler agora aqui, e vou convidar a Lili para trazer o ponto de vista dela sobre. O membro falou bem assim: estamos com bastante dificuldade de pensar em pricing para o nosso produto. Conseguimos funcionar bem no modelo de assinatura, mas como o nosso produto é um bundle de várias soluções, ficamos sempre na dúvida de dividir o produto maior em partes menores e tentar precificar. Queria entender melhor se existe um bom processo de teste para isso, que leve em conta o impacto financeiro, não só o resultado se vende ou não, e como pensar nesses possíveis cenários. As perguntas complexas que aparecem nesse grupo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu vou tentar fazer uma mega simplificação primeiro e depois a gente vê se faz sentido entrar numa coisa mais complexa. Indo na linha de dá para simplificar, como a gente falou antes. Eu citei o Joca antes e vou citar de novo. Ele fala o seguinte, que Discovery não é um processo. Discovery são ferramentas para você mitigar o risco no desenvolvimento de produto. Qual risco? Vários riscos. Pode ter o risco financeiro, pode ter N riscos. Aqui, o que eu entendo que essa pessoa está falando é de um risco, um possível impacto negativo financeiro nessa construção, né, de mais bundles. Até um pouco do que a gente falou antes também, né, com outro exemplo. E aí, como é que dá para mitigar esse risco, assim, né? Eu acho que às vezes pode ser tão simples quanto, e aí a pessoa depois ela vai ouvir, ela pode dizer, putz, que merda é essa que ela falou, não pode ser tão simples quanto, mas pode ser, então eu vou falar. Tão simples quanto uma planilha, onde eu desenho, sei lá, 5 cenários, 10 cenários, em que um cenário eu continuo com o que eu já tenho hoje, com as divisões do produto que eu já tenho hoje, aplico ali, né, esse olhar de futuro, de crescimento dentro do que eu já venho fazendo, eu tenho o primeiro cenário. Se tem alguma estabilidade também, né, porque senão tem que ficar um pouco mais difícil. Eu posso criar um segundo cenário em que eu entendo como eu dividir esse produto e necessariamente, quando eu começo a entender como eu dividiria, eu vou dividir pricing e dentro de pricing uma seara de custo e de outros N fatores que podem ser mapeados, assim, né? Então, se eu vou quebrar esse produto de uma outra forma, né, eu vou empacotar ele de uma outra forma, quais seriam esses bundles, o que estaria dentro, né, quais funcionalidades seriam oferecidas em cada um deles e quanto eu potencialmente poderia cobrar, quanto potencialmente isso iria custar, e elencar todo esse olhar de potencial de resultado e potencial de custo. E desenhar esses vários cenários para ver em, sei lá, em 1 ano, 3 anos, 5 anos, aonde a gente chega com cada um deles. E aqui é uma mega simplificação, por quê? Eu não tenho noção de, sei lá, quanto cada um desses cenários me geraria de taxa de conversão, de outras coisas possíveis ali, outras variáveis. Mas eu já estive em uma empresa que não era uma startup, era uma empresa média para pequena, assim, e em que a gente fez, tipo, todo um reempacotamento dos planos. E foi tão simples quanto, aliás, não foi simples de fazer, obviamente, né? Nem fui nem eu que fiz, na verdade, mas foi como foi conduzido. Foi fazendo essa planilha com esses vários cenários e depois entendendo como a gente valida de forma simples. Então, por exemplo, alguém caiu no meu pipe de vendas. Como é que eu faço um teste para oferecer para perfis semelhantes, ofertas diferentes, e validar qual dessas ofertas parece ter uma aceitação maior? E aí existem outras formas, eu acho que ainda simples de testar, como, por exemplo, você cria uma landing page com um formato ali de empacotamento, duplica ela e muda só o que vai mudar no empacotamento em outras 5,
e jogam tráfego para essa página para validar qual tem uma taxa de conversão maior, por exemplo. E aí depois você lida para conseguir lá, de forma técnica, encaixar as pessoas em cada um desses planos. Mas eu acho que dá para ir um pouco para esse lado, assim, sabe? De simplificar e testar sem precisar, que é um pouco do que a galera tem receio às vezes, né? Bater o martelo de, olha, vamos mudar o nosso reempacotamento, a partir da semana que vem vai ser outro. E aí, realmente, acho que fica essa insegurança de pode dar muito errado, mas se a gente testa antes, eu acho que mitiga um pouco desse risco. E aí eu acho que, assim, também dá, eu sei que acho que tinha na pergunta, né, um pouco de como testar isso, assim, se tem métodos para testar isso. Eu acho que é bacana trazer o contexto de que eu não acredito que pricing é uma função de responsabilidade do PMM. Eu acho que o PMM ele deve estar no processo, ele deve colaborar no processo, até por conta dessa visão de mercado, de concorrente, de uma série de fatores, mas ele não deve ser o grande decisor, porque não é a pessoa que está lá no custo das coisas e que entende de uma série de outras variáveis que o preço demanda, assim. Então, por isso, nessa eu fico na simplificação. Mas tem uma pessoa que fala de pricing de um jeito tão magnífico, que chama Ana Paula Lafuente, e ela é Product Marketing na Afya, se eu não me engano. E depois eu posso deixar o link aqui para vocês passarem para as pessoas, que ela criou literalmente um framework dela a partir de vários estudos e de testes que ela fez de reprecificação. Então, acho que é super legal, tipo, dar uma visibilidade para o campo dela, porque ela traz, de fato, esses métodos, assim, quais são os vários possíveis métodos, quais são os que ela usou, é bem case, assim, sabe? Quais são os que ela usou e como que ela validou essas hipóteses, assim, de preço. Quais fatores ela levou em consideração para construir o preço também. As diferentes metodologias, porque tem vários tipos de precificação, né? E aí, como é que eu escolho qual é a melhor precificação para o meu produto? Então, tem um pouquinho disso no conteúdo dela, depois eu deixo o link para vocês. Aqui na Actis, a gente tem um contexto muito parecido com o dessa pergunta, tá? Não fui eu que fiz essa pergunta, eu juro. Foi um membro da comunidade que não sou eu. Mas... Foi um amigo. É um amigo meu. Mas é engraçado, porque aqui a gente tem um produto que tem muitas funcionalidades. A gente já fez esse teste. Só que a gente fez esse teste sem estrutura alguma. E aí, tô sendo franca mesmo. Foi, tipo, numa conversa de líderes, a gente, e se? Vamos testar? E aí, o time de vendas o time de marketing montou uns slides, a gente separou em alguns segmentos junto com o time de produto. E aí, não deu para vender. Tipo, não via sentido, sabe? O lead não via sentido em comprar nenhum módulo separado. Porque o produto era tão completo e fazia tanto sentido ele usar todas as funcionalidades que no final do dia ele preferia comprar todos os módulos que a gente tinha considerado. E aí a gente ainda teve um esforço de criar pacotes de preços diferentes para compra de diferentes módulos. E a gente, poxa, se a gente tivesse talvez só perguntado para a nossa base de clientes, eles queriam contratar ou usar só um módulo específico, ou talvez olhar os nossos usuários e ver se eles têm algum padrão específico de só usar tais funcionalidades, e a gente ia encurtar muito a nossa jornada. E olha que a gente não fez metade do que poderia ter feito para tomar uma decisão mais assertiva. Isso fez, com certeza. A gente perdeu oportunidades ali, a gente deu uma derrapada em algumas negociações, mas é a dor de não ter muita estrutura e muito tempo para validar ali. E nisso a gente pecou. Mas seguindo esse passo a passo aí que a Aline colocou, com certeza fica muito mais fácil e seguro de tomar essa decisão. E uma coisa que você falou, que eu acho que dá para destrinchar mais, se você tem uma base de clientes já minimamente significativa, dá para pegar os dados de uso do produto para entender se tem, de fato, funcionalidades que não são usadas, ou até mesmo qual o padrão de uso, né? Você tem um tipo de público que usa mais X, Y, Z funcionalidades e outro que usa mais ABC. Então, acho que dá super para fazer isso para até ajudar na construção dos cenários, né? Quando você vai lá desenhar como é que eu vou reempacotar isso, então acho que faz super sentido. A gente escuta que é muito fácil validar produto. A gente tem MVP, então assim, por que você vai desenvolver um produto se você não precisa desenvolver esse produto? E até tem aqueles conceitos da fake door, que é uma portinha fake ali, que a pessoa, você está testando o engajamento da pessoa por um produto que não existe ainda. Você acha que isso é válido? Talvez em algum contexto sim, em outro contexto não. Vale validar o lançamento de um produto através de uma estratégia dessa, de fake door? Eu acho que depende dessa vida.
Eu acho que funciona muito, é um recurso que, né, tem um custo muito mais baixo do que você tentar desenvolver um produto para daí validar se faz sentido. Mas eu digo que depende porque, nesse caso específico, eu já passei por experiências em que a Fake Door teve um resultado magnífico e aí o produto foi desenvolvido e não teve uma boa adoção. Então, demonstrar interesse, né? E aí, pensando assim, nesse meu caso em específico, já existiam vários produtos consolidados na empresa, e a gente estava desenvolveu nas plataformas, tanto no app quanto no desktop ali da empresa, essa Fake Door para tentar entender se esse novo produto faria sentido para o público. Aí a Fake Door teve um resultado ótimo, quando foi colocar o produto de fato no ar, teve um resultado péssimo. E aí, o que eu acho? Pode ter uma confusão aqui, por a pessoa já estar na plataforma e ela tem um interesse. Então, eu acho que tem N fatores que podem ter influenciado essa Fake Door não ter dado boa, mas a pessoa tem um interesse, e aí quando ela de fato viu o produto, ela olhou e disse, putz, acho que não faz sentido, né? É o famoso me interessei, mas agora acho que não preciso mais. Pode ter potenciais riscos, assim, né? E aí, eu fico pensando em como que dá para fazer essa validação, né? Então, a gente tem exemplos legais de mercado, assim, eu acho, né? De você desenvolver um protótipo ali, né? Um mínimo possível para você conseguir validar e não ter tanto esforço. Mas eu já vi também acontecer de ser validado com literalmente uma landing page que vendia o produto antes do produto existir, aí depois você liga para a pessoa e diz, olha, não tenho o produto nesse momento, mas estou desenvolvendo. Então, eu acho que pode ser uma boa ferramenta para medir a intenção das pessoas, mas não é uma certeza nunca. Isso varia muito do mercado também, né? Quando a gente olha, eu vou puxar mais para o meu contexto, que é onde eu estou imersa mesmo, mas para mim não cabe fazer alguma ação dessa para a indústria, porque senão eu vou, tipo, amassar a minha credibilidade e jogar no lixo, sabe? Não tenho como arriscar a esse nível de montar uma lista de espera onde a pessoa vai se inscrever. Eu não tenho esse nível de engajamento com o público, é um público que exige que o produto já esteja validado. É bom que ele nem saiba que eu sou uma startup, para início de conversa. E aí, pensando assim, mais em orientação, em foco e desenvolvimento de produto e esse momento de validação, como você acha, assim, como que a gente pode estipular limites de desenvolvimento de novas funcionalidades nesse período de validação, considerando que cada novo cliente vai te demandar uma funcionalidade que parece ser muito boa, que vai melhorar muito o dia a dia dele, mas que no final do dia pode acabar te afastando de um foco específico que você está, mas te atrai para outro público. Como que a gente pode estabelecer esses limites? As minhas respostas todas dependem. Vocês poderiam fazer um cortezinho, né? Vocês me perguntando e eu falando, depende. Aí daí Cara, eu acompanho muito também, tenho várias refs BRs, ainda bem. Eu acompanho muito o Joca Torres, que fala de produto, não sei se vocês conhecem. E num dos livros dele, ele traz um pouco dessa noção de o quanto se um produto é muito simples, ele pode não gerar engajamento das pessoas, porque às vezes pode parecer tão simples que você diz, cara, isso aqui não vale nada, né? Não atende, não tem complexidade, e mesmo que tenha, né, que atenda às necessidades, ele ser muito simples para tirar esse viés negativo. Ao mesmo tempo que ele ser muito complexo, pode gerar só uma confusão, e aí aquela confusão de, cara, tem tanta coisa aqui que eu não uso nada direito, então, putz, eu também não preciso desse produto. Ou, falando de venda, né, a gente falou um pouquinho antes dos casos de uso, pode gerar confusão antes mesmo da compra, né? Ficou tão confuso que eu não entendi, não vou comprar. Então, eu acho que tem que tentar encontrar um ponto ótimo disso, com um alinhamento interno muito forte. Aí depende, que eu me perdi no depende. Depende por quê? Porque se já é um produto que está no ar, digamos, já tem ali aquele cheiro de qual é o mercado endereçável, a gente está tentando só melhorar para potencializar um pouco mais, para validar novas hipóteses. Eu acho que você já tem uma base, que é bem que você falou, né, Lívia? Tipo assim, nada melhor para validar as hipóteses do que os dados da minha base. Então você pode muito bem usar dessa base, tanto dos dados que essa base já te deu em algum momento de reclamações e tal, para priorizar quais são os principais problemas, quanto usar dessa base para conversar sobre quais são os principais problemas que ela possivelmente ainda não tenha te falado. E priorizar a partir disso. Mas acho que é importante ter um equilíbrio com as necessidades da pessoa usuária, com o quanto isso pode ser rentável para o negócio. Então, assim, eu acho que é uma balança constante de
o quanto vai me custar para construir uma nova funcionalidade. Sei lá, eu tenho um top 10 funcionalidades que as pessoas mais pedem. Como que eu escolho qual dessas 10 eu vou fazer? Primeiro que ninguém vai fazer as 10 ao mesmo tempo, mas numa startup. Acho que se tem alguém ouvindo a gente pensando, dá para fazer as 10. Ao mesmo tempo, não tem jeito, não vai fazer, vai ter que priorizar. Então, como é que eu escolho qual eu faço? Às vezes, a mais pedida, né, dos clientes, primeiro, é importante olhar para o desafio que o cliente está tendo, porque às vezes o que ele está pedindo pode ser resolvido não necessariamente com o produto, pode ser resolvido, ser endereçado com, sei lá, um onboarding mais bem feito, enfim, outras coisas possíveis, com mais clareza quando se vende o produto, enfim, N coisas. Então, precisa olhar para isso e precisa olhar para quanto essas funcionalidades elas têm potencial de trazer mais clientes, de resolver a dor dos que já são clientes e de gerar um custo menor também. Então, tipo assim, você vai ter uma funcionalidade mega complexa que eu vou demorar muitos meses para desenvolver, talvez não faça sentido começar por ela, dado que você vai demorar mais tempo para entregar valor para o seu usuário e eles vão continuar reclamando de mais e mais coisas e a lista de ideias só vai aumentar. Então, eu acho que se você tem dados desse tipo, assim, fica um pouco mais fácil de tomar a decisão, apesar de que são dados de vários aspectos, assim, né? Agora, se não tem dado, escolher quais funcionalidades eu acho um pouco mais desafiador, mas eu iria ainda pelo lado de sentar e conversar com as pessoas potenciais ali, né? Se você tá validando, essa é uma outra coisa que esse meu ex-líder falava muito, assim, poxa, a gente tá validando aqui a hipótese de um mercado endereçável. Não existe oportunidade melhor para um profissional de marketing do que estar sentado com a pessoa de vendas para entender o que a pessoa que está querendo comprar quer. Você vai entender muita coisa ali e vai tirar a sua própria interpretação, que às vezes se você pede para a pessoa de vendas, vai vir com o viés de vendas dela, não vai ser o mesmo viés que você vai olhar, né? Que é um olhar de marketing de produto. Então, como é que eu melhoro esse produto para colocar ele no mercado? Total alinhado com o que você está falando, receita é tão importante quanto inteligência, se você está no mercado inicial. Então, assim, a gente tem uma prática aqui na Persona, que são os pitaqueiros. Toda semana a gente tem alguns pontos de contato com pessoas que usam o produto. E, cara, a gente não tem um ponto de contato muito quantitativo. De vez em quando eu rodo alguma coisa mais para esse lado, só que é muito qualitativo. É muito qualitativo. Então, são conversas super dinâmicas, às vezes sobre a semana da pessoa. Então, pensa, a gente tem uma hipótese de um mercado-alvo. E aí a gente está ouvindo quais foram os desafios que surgiram na rotina dessa pessoa. E relacionando o produto a isso. Às vezes foi com o produto, às vezes foi sem o produto também. Então é legal colocar isso como alvo, assim, como necessidade para ter uma rotina de alimentação de inteligência mesmo. Perfeito. Eu acho que é sobre, assim, porque não tem muito outro caminho. E também eu fico pensando, né? Como é que você vai conseguir dados muito quantitativos de uma base pequeniníssima? Né? Então, e assim, principalmente construir contexto suficiente para desenvolver uma funcionalidade, um produto que faça sentido para aquele mercado, se você ficar só em dados quant, os dados quant não dão essa visão, né? Então, não que eles não sejam importantes, obviamente, mas assim, depende de qual resposta você está buscando, né, para o dado que você vai olhar. E aí, Aline, a gente sabe que por trás de todo entrevistado, de toda pessoa, tem um desafio que foi superado, ou talvez não, mas que se caracteriza ali como perrengue master, está marcado na sua história. Você pode compartilhar esse desafio com a gente? Meu perrengue master foi que eu já fui PMM de um produto que hoje está morto. E aí, qual foi o grande desafio que eu superei no meu coração já, na terapia, né? Mas que não foi superado naquele momento. Foi o desafio de chegar em uma empresa com o desafio de escalar os resultados. E quando eu comecei a olhar para os dados, eu entendi que, na verdade, a gente estava em um outro momento, que era o momento de ainda encontrar o Product Market Fit, como a gente falou antes, assim, né? Ter essa compreensão de qual momento o produto está. E aí, dentro desse desafio, tiveram outros N desafios, que é como é que eu mostro para as pessoas que estão trabalhando nesse produto que esse produto não está no momento em que elas acham que está. E aí, como é que eu quebro todas as expectativas que elas tinham, tanto com o produto quanto com a atuação, né? Naquele momento do produto. Então, acho que foi o meu perrengue master, assim. Mas eu fui do dia 1 ao último dia nessa de tentar olhar para os dados, tentar trazer os dados e demonstrar um pouco de qual era esse momento que a gente estava. Mas eu acho que o aprendizado, para mim, desse perrengue, que fica até pelo produto hoje, né, já tá morto, é o quanto algumas batalhas a gente consegue ganhar e o quanto outras batalhas a gente não consegue ganhar. E, claro, eu acho que a gente precisa tentar diferentes abordagens, mas entender um pouco do contexto da empresa, das pessoas que estão nessa empresa, da cultura. Então, isso, acho que até falando assim, para
os PMMs que possam estar nos ouvindo e que estão em empresas nesses contextos, ter essa noção, né, de que precisa saber ler bem esse ambiente e entender o quanto esse ambiente está disposto a fazer mudanças e a olhar de uma outra forma para esse produto. Uma visão assim, que a gente tem que ter muito é que, na maioria dos casos, o produto é o filho do founder. Então, se você fala que ele é feio, vai doer, e dependendo da cultura da empresa, você coloca até a sua própria posição em risco. Então, assim, graças a Deus eu não estou nesse contexto, eu nunca estive, na verdade, num contexto desse. Mas é uma realidade muito possível, né? A gente vê muito, assim, essa discussão de, tipo, tem mercado ou não tem? E os clientes amam ou não amam o produto? É fácil ou não é fácil de vender? E a expectativa do founder de ver o negócio alavancando, de ver o negócio dar certo, porque é o sonho da vida dele. Ele quer, não sei, sustentar a família dele, ele quer. É o sonho dele, de fato, né? Isso é muito perene a qualquer pessoa, tudo que a gente se propõe a fazer e a gente acaba, às vezes, ficando muito apegada a uma ideia. Então, acho que volta muito naquilo que a gente conversou mesmo, de ter um mindset de tipo, nem tudo que eu acho, como criador desse produto, está 100% alinhado. E também tem um alinhamento de expectativa, né? Eu me lembro muito que quando eu entrei aqui na Axis, o meu CEO, o Ramon, comentou comigo, logo assim, nos primeiros 90 dias, eu falei, poxa, Ramon, qual é a sua maior expectativa para o marketing? E aí a maior expectativa dele era leads caindo todos os dias. Eu me lembro exatamente dele falando isso. Ele falou, eu quero estar dormindo e ter lead caindo, tomando banho, leads caindo. Quero muitas oportunidades. Eu falei, legal. E qual a estrutura de vendas que a gente tem para receber lead todo dia? E ele era vendedor. Foi tipo, pô, legal, a gente vai conquistar isso. Mas talvez agora não seja o melhor momento para escala mesmo. Primeiro a gente tem que trilhar muitos caminhos. Então, é muito importante isso que você falou, de tipo, você sentir o ambiente da cultura da empresa para você conseguir dar uma equilibrada assim nos pratos. E uma coisa complementando vocês duas, eu lembro muito de uma frase que ficou muito marcada pra mim. Acho que também é do Rigo Knight, se não me engano, foi ele que falou. Que é o bom profissional de marketing, ele tem uma checklist dele. Ele põe os seus próprios requisitos antes de entrar em um projeto. Esse é o bom profissional de marketing. Porque converge com tudo que a gente conversou aqui hoje, que é muito difícil você entrar dentro de um projeto em que as pessoas não estão dispostas a focar, por exemplo. E claro, talvez trazendo para o contexto Brasilzão, que a gente vive aqui, é muito comum o marketing ser desenvolvido pelos founders e o marketing também desenvolver os founders. Então eu acho legal ter essa troca, porque talvez a principal gestão de stakeholder que alguém trabalhando numa empresa em estágio inicial tem que fazer é conversar com o founder de algum jeito que você mostre que você também está enxergando o sonho dele, mas que você precisa escolher um caminho para alcançar esse sonho. Não, você não consegue chegar nesse sonho lançando um produto gigante, ou enfim, atacando todos os mercados. Você precisa começar por algum lugar específico, começar por algum lugar que você entenda que tem fit, que o produto funcione, antes de você investir um rio em anúncio, que é o que eu imagino que seja mais comum. Talvez não ads como canal específico. Pode até ser o mais usual, mas as pessoas pensam que a única coisa que falta para o negócio crescer é tráfego, é tração. E não é real, sabe? No menor dos casos, isso é real. Quando as pessoas estão para entrar em algum lugar, né, em alguma empresa nova, eu acho que fica uma coisa do processo seletivo da empresa ter um poder muito maior, e obviamente a empresa sempre tem um poder maior no processo seletivo, mas da pessoa ficar com muito medo de perguntar qualquer coisa. E aí eu acho que precisa perguntar mesmo, assim. E precisa fazer perguntas que ajudem a, nas entrelinhas, conseguir ler qual é o ambiente dessa empresa. Porque ninguém vai dizer, não, aqui não adianta você vir com ideia nenhuma. A gente não vai aceitar, a gente não vai olhar para o momento do produto, a gente vai fazer o que a gente já está fazendo. Estamos te contratando só para executar aqui o que a gente já está fazendo. Ninguém vai dizer isso na entrevista. Mas fazendo boas perguntas, eu acho que na entrelinha dá para extrair um pouco de o quanto já mudou no decorrer do tempo, qual é o olhar e as expectativas das pessoas, né, dessa empresa. E aí dá para bater até um pouco com coisas abertas da empresa, né? Então, se tem alguém dizendo ali que está em um estágio muito diferente, você entra no site, você vê que tem informações que você consegue ler, de ver que não está naquele estágio, então acho que dá para ir batendo um pouco, acho que é bem importante esse olhar de
essa maturidade de perguntar, sabe? E pra fechar, Aline, qual que foi um livro que você leu, pode ser de negócios, que você mais odiou até hoje? Olha, tem um livro que tem a chance de eu ser cancelada e tem um livro que tem a certeza de eu ser cancelada. Qual vocês preferem? Os dois é uma opção? Um pra mim e o outro pro Iago. Tá bom, então vai lá. O que tem a chance? Eu odeio todos os livros. Tomara que ele nunca me escute, inclusive, porque acho que deve ser meio doído ouvir, né? Que eu odeio seus livros. Agora eu fiquei pensativa. Mas enfim, eu não gosto dos livros do Dale Carnegie. Aquele do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Porque, o que eu acho, assim, de forma crítica, porque eu não gosto, cara, fala coisas sobre o mercado de trabalho que vai lá. Até funciona, né? Chama a pessoa pelo nome, dá um sorrisinho, sei lá. É um monte de hackzinhos ali. Mas eu não gosto porque eu acho que constrói um mercado tão infantilizado que é tipo assim, ai meu Deus, eu quero conquistar aqui o Iago e a Lívia. Então, todo podcast eu vou tomar todo o cuidado do mundo para chamar eles pelo nome. Em vez de, tipo, simplesmente ter uma conversa de adulto para adulto com eles. Então, eu acho que gera, tipo, basicamente assim, eu acho que fomenta a politicagem do ambiente de trabalho, que já é grande demais, a gente não precisa. E o que eu tenho que ler... Não, rapidinho. Se você tem que ler um livro para te ensinar como fazer amigos, tem mais coisa por trás disso. E o outro, que é a certeza de eu ser cancelada, especialmente pelos marqueteiros. Eu li na época da faculdade, eu fiz design, né? Mas tinha umas disciplinas de marketing. E eu não sei pronunciar o nome do autor. Vocês vão saber pelo nome. É Posicionamento. Aquele livro Posicionamento, o mais famoso de todos. Vocês lembram o nome? Eu não lembro o nome do autor. Eu lembro do livro, mas eu não conheço o autor. Eu não lembro o autor. E aí, assim, eu reli o livro e eu fiquei, isso aqui não consegui tirar muitos insumos, assim. Parece um pouco, eu não sei se vocês têm a sensação quando vocês leem livros de negócios, às vezes, que é várias historinhas de LinkedIn. Aí eu fico pensando, em 1900 e lá vai bolinha, os caras já faziam as fanfics de LinkedIn, só que eles faziam no livro, entendeu? Então, por isso que eu não curto muito esse livro. Eu sou uma pessoa um pouco mais pragmática para livro de negócio. E esse livro, ele é pouco pragmático. Ele é mais, tipo assim, contando histórias de posicionamento. Então, se você quer umas referências para você que tá ouvindo, não me odeie. Pode comprar um livro, pode ler o livro, tem umas referências. Mas se você quer algo mais pragmático, uma vibe pro Dunford da vida, como é que eu construo o posicionamento, aí vai para ir pro Dunford mesmo. Lívia, vamos revisar essa pergunta da próxima vez, porque a Aline me deixou com a consciência pesada aqui, que a gente tá disseminando ódio no mercado. Não, você sabe qual é o melhor? Quando a gente fez essa pauta, foi ideia do Iago. A minha ideia era qual foi o melhor livro. O Iago, não. Ai, que clichê. Pô, todo podcast é o melhor livro. Não, personalidade, tem que ser caricata. E aí, você falando, eu concordei com todos os livros. Mas talvez eu tenha uma listinha assim, de livros que eu não gosto. Pessoal, se vocês também estão entrando aí nesse contexto de product marketing, se isso é novo para vocês, isso fez vocês virem até esse papo e ainda não conhecia a Aline, nem a comunidade dela, façam parte. Vou deixar a Aline aí dar uma palavrinha final e contar um pouquinho também sobre a missão da comunidade. Boa. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo papo. Gente, eu admiro muito o trabalho de vocês, assim, de verdade. Sem politicagem, que eu não gosto de Dale Carnegie, então, assim... Mas eu curto muito o trabalho de vocês, de verdade. Então é um prazerzão estar aqui falando. E estar falando para a comunidade de vocês também, que eu, assim, particularmente acho um público bastante sênior lá na comunidade, pelas discussões que tem. Então, muito legal. E sobre o Fala IPMM, o Fala IPMM ele nasceu muito com o intuito de amadurecer um pouco do mercado de product marketing, que no Brasil é super novo. Então, a gente tenta fazer, e aí até contando um pouquinho para quem está ouvindo, né? A gente tenta fazer uma série de ações aí, de encontros, de conteúdos, para alimentar um pouco desse mercado, mas principalmente, assim, o que a gente sempre fala é menos teoria e mais dia a dia. Então, trazer um pouco da realidade prática desses casos que a gente vive, que a gente comentou um pouco aqui, e como a gente lida com eles. Que tem uma teoria muito boa por trás, eu acho que é fundamental estudar ela, mas é tão fundamental quanto estudar, saber como a gente aplica na prática. E a nossa ideia é gerar esse espaço para essa conversa sobre a prática mesmo. Então, segue a gente, tem uma página no LinkedIn. Na página no LinkedIn dá para encontrar o grupo de WhatsApp que a gente tem também, que tem papos mais internos da comunidade.
E a gente também promove encontros como esses aqui que vocês fazem lá na comunidade com os temas específicos de Product Marketing. Então, para quem é PMM, vem para cá. Para quem não é, mas desempenha algum papel desses que a gente foi mencionando, pode ser legal também. Acho que é isso. Ou seja, você vai ficar nas duas comunidades. No final, é essa que é a matemática.